Bem, eu sou carioca, morei até os 43 anos no Rio de Janeiro, na cidade maravilhosa. Eu amo aquela cidade, mas naquela época eu decidi sair de lá e ir para uma cidade mais calorosa, mais tranquila, e vim para Araruama. Aqui é uma cidade pequena, da região dos Lagos, onde quem está aqui, quem mora aqui, quem vive aqui, sabe como funciona, como ela é. Aqui tem os senhores de terra aqui, os poderosos, elas que mandam na cidade, vários governantes ligados praticamente às mesmas pessoas, mesmas famílias, continuam trocando o poder de tempo em tempo. E a cidade, ela tem os seus prós e contras, que só nós que moramos aqui sabemos quais são. Recentemente, nessa semana, um artista nacional que faz espetáculo em vários lugares, em várias cidades do Brasil, né? Ele tentou alugar o Teatro Municipal para fazer o espetáculo dele, mas ontem foi censurado. A prefeita cancelou, porque esses poderosos de Araruama, alguns pastores, foram lá na prefeita protestar, até impedir o espetáculo de ser apresentado, né? É uma lástima, porque eu não conheço o tal do artista, respeito o artista pelo trabalho que ele faz. Isso é respeitar o trabalho de todos, assim como respeita o trabalho de um advogado, de um policial, você tem que respeitar o trabalho de um artista. E como eu vi o trabalho dele na internet, em entrevista que ele deu em programas de televisão, em alguns espetáculos que ele se apresentou, eu vi que, na verdade, ele é um comediante que satiriza justamente os falsos profetas, aqueles que vendem casas, carros no céu, que vendem água benta do Nilo que Moisés bebeu, aqueles que fazem promessas de cura através de rosas, de óleos, de azeite, de seja lá o que for, apetrecho de cozinha, que diz que foi tocado por Abraão ou alguém da Bíblia, entende? Eu repudio esse tipo de coisa também e faria mesmo tipo de sátira. Eu acho que isso é satírico, isso é ridículo. Eu acho que Deus se agradaria muito de ver os olhos do povo sendo abertos e abrir os olhos das pessoas para esse tipo de mal, para esses falsos profetas. Eu não acho que isso seja antibíblico, não. Entendeu? E até porque Deus, quando fez o homem, ele disse: façamos o homem com a nossa imagem e semelhança. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança significa o quê? Significa que nós temos o mesmo Espírito de Deus. Então, se nós temos senso de humor, Deus também tem senso de humor. Então Deus deve estar lá se agradando, rindo disso tudo que está acontecendo. Porque, na realidade, quem se afasta desse espetáculo, quem se agride, quem se afeta, é justamente quem está servindo a esses falsos profetas, quem está servindo a esses falsos senhores. Entende? Assim como quem se afasta de uma doutrina ou de uma pregação de um culto qualquer, é porque aquilo que está sendo pregado ali está agredindo, está afetando, está afetando a consciência da pessoa. Então, uma igreja que está vazia é porque o que é pregado ali agride as pessoas, afeta as pessoas não querem voltar mais porque estão sendo chicoteadas. Entendeu? Então, para você encher um culto, fazer igrejas gigantescas como a do Bispo Macedo, por exemplo, é porque você está atraindo um
falsamente, né? Fazendo uma pregação bem falsa mesmo, entendeu? Para atrair, para chamar portas abertas, entendeu? Então, Deus vai estar se agradando mais de você abrir os olhos das pessoas para esse tipo de falso profeta, entendeu? Eu acho isso. Posso ser chicoteado, posso ser assim, punido, posso ser o que for por um homem, por uma pessoa que na verdade é um homem, mas vou falar a verdade. Quem se afeta por essa obra de arte é porque está sendo agredido por estar servindo os mesmos objetos da sátira. Da mesma forma que as pessoas que não vão à igreja é porque estão se agredindo com aquilo que é falado. Entende? Então se a pessoa prega a verdade verdadeira, que agride, que dá comichão nos ouvidos, as pessoas se afastam. Só fica quem tem a verdade, quem está na verdade, quem é verdadeiro e não está cego. Esse vai ficar. Esse não vai ser afetado. Então quem assiste esse espetáculo e não é afetado é porque é verdadeiro e não é cego. Da mesma forma que eu aqui faço curso que não tem patrocínio, nada me corrompe. Eu não vou falar bem de um computador melhor, de um laptop, pelo que me pagam, porque eu não tenho patrocínio. Sou eu que banco o curso, sou eu que, com minha disponibilidade, venho e faço o curso, planejo as aulas, faço todo o planejamento do curso, eu que escrevo o conteúdo programático, eu que faço o roteiro. Então, ninguém me paga para isso. Eu não sou pago por uma empresa, ninguém me patrocina, não tenho patrocínio de ninguém. Então quem assiste o curso é porque está tendo a verdade da minha opinião, no máximo. É porque está tendo uma opinião sincera, é porque está tendo um conteúdo verdadeiro, sincero, honesto. Entende? Meu nome é Paulo Viana, eu sou analista de sistemas, trabalho há mais de 30 anos com informática e venho feito vídeos de informática. Terminei o curso de introdução ao processamento de dados, estou no curso de análise de sistemas, vou fazer outros cursos na área de programação visual, CorelDRAW, Photoshop, a nível de usuário, Windows, Microsoft Office, etc. E estou agora no 10º vídeo, no nosso 10º capítulo de análise de sistemas. E hoje vou continuar a demonstrar o programa Alô Mundo em outras linguagens. Bem, eu comecei a falar do programa Alô Mundo em algumas linguagens, mas eu não parei nos requisitos para você aprender a programar, entendeu? Até porque eu não viso que você aprenda a programar. Eu almejo que você tenha noção do que como o código funciona, como programas funcionam nessas respectivas linguagens. Mas eu posso pincelar aqui, mais ou menos, como eu fiz no último bloco do capítulo 9, que eu falei de constantes, como se usa hoje a incrementação de variáveis, né? A gente vai ser obrigado a falar de algumas definições de linguagem.
Por exemplo, o que é uma variável? Eu falei, né? Variáveis são endereços de memória que você atribui valores. Eles armazenam valores e os valores são atualizados dinamicamente. A qualquer momento, entre aspas, você pode fazer alteração nesses valores e admite-se neles, nestas variáveis, valores numéricos, valores alfanuméricos, chamados string. Existem valores data, existem variáveis do tipo inteiro, do tipo float, do tipo double, do tipo word, double word, do tipo literal, né? Então, quando a gente fala de variáveis, a gente está falando de dados armazenados em memória, em endereços, mas eles têm tipos, né? Então, quais são os tipos principais? Tipos de variáveis. A gente tem numérico. Dentre as numéricas, a gente tem inteiro, né? A gente tem float, a gente tem outros tipos aqui que são numéricos, né? A gente tem o tipo de dado string, que compreendem valores alfanuméricos, alfabéticos e numéricos, caracteres especiais e símbolos. O que são, então, string? É quando a minha expressão ela não é numérica, ela não é um valor, ela é uma comunicação, uma mensagem. Ela é uma mensagem alfanumérica. É uma coisa que vai ser só impressa, uma informação expressa, né? Em conteúdo expresso. Por exemplo, o valor do cheque, o valor é R$100, mas o valor por extenso é a string R$100. É o que você escreve, a mensagem que corresponde ao valor numérico R$100, né? É o valor da comunicação, R$100, é a string. Os valores numéricos, eles admitem operações aritméticas, sinal de mais, menos, vezes, divisão, né? Adição, subtração, multiplicação e divisão. A string não, a string só aceita ser concatenada. Elas são somadas uma do lado da outra. Não é uma operação aritmética matemática, é uma operação de física, de juntamento, de concatenação. Então, se você soma 1 mais 1 numérico, o resultado vai dar 2. Mas se você soma um string mais um string, não vai dar 2, vai dar 11. Porque você está concatenando um com um depois do outro. Então, o valor somado é uma concatenação. É uma outra string, que é uma outra mensagem expressa, um outro expresso. Entende? O que mais? Você tem data. Datas podem estar no formato dia, mês, ano, com 4 dígitos. Pode estar em mês, dia, ano. Pode ter ano, mês, dia. Pode estar em várias formas. Aqui, em vez de ser tracinho, pode ser barra, né? Certo? Ok? Então, você pode ter o ano só com 2 dígitos,
também. Entendeu? Pode ser. Tá? Ok? E tem o tipo lógico, que é verdadeiro ou falso, né? Aqui no caso é o true, que também significa true, e o false, que significa false, né? Certo? Então, operações aritméticas você usa numérico. Operação de concatenação você usa string. Datas podem ser somadas e subtraídas, sim, tá? Elas te retornam um número de dias entre uma e outra, entendeu? E o lógico não tem concatenação, é ou não é, ou é true ou é false, entende? Falando também de variáveis, elas podem ser uma linguagem pode obrigar o programador a prototipagem, a definir o tipo dela e inicializar ela com algum valor. Então, se você define que aquela variável é numérica ou é inteira, você só vai poder usar valores numéricos. Se você definir ela como um inteiro e resolver atribuir uma string a ela, vai dar problema, vai dar erro. Por quê? Primeiro porque filosoficamente a linguagem, quando ela te obriga a prototipar isso, a definir o tipo dela, é porque ela já quer previamente saber que tamanho de endereço ele vai reservar para acomodar aquele valor. Porque se você define que o valor é inteiro, ele vai ter um tamanho, vai reservar um tamanho X para aquele valor. Se você define que ela é string, ela vai já preparar o ambiente para aquele endereço receber um valor string, entendeu? Que esse valor tem um tamanho X, então ela vai ter um tamanho já reservado. Então o fato de você reservar um tamanho X para o endereçamento, para o tamanho do endereçamento, é para na hora do processamento você não ser surpreendido por uma falta de memória, porque ele já vai saber o que ele tem que dimensionar, o que ele está recebendo ali, ele já sabe que tamanho ele tem que reservar para aquele valor. Se o próprio código já está, a própria linguagem já vai preparar, já vai reservar aquele ambiente de memória para saber quanto vai ser necessário, entendeu? Isso é positivo, porque você já sabe, antes de acontecer, ele já está obrigando você a estruturar o teu programa. Por isso que a programação estruturada, ela foi concebida dessa maneira para que isso aconteça, para que você já defina a quantidade de memória que você vai usar, que você vai necessitar, que o programa vai usar. E ele já definindo o que é, você também automaticamente, você já sabe, já tem na tua cabeça que aquela variável, ela só recebe valores numéricos, ou caractere, ou string. Perceba, nomes que eu dou a variáveis agora. Normalmente, a gente dá o primeiro dígito do nome da variável para definir conceitualmente, para quem está vendo, o tipo dela. Por exemplo, se for numérico, eu boto o nome da variável começando com N. N salário do funcionário, por exemplo, né?
numérico. Agora, eu posso ter um numérico que é um código, posso ter um numérico que é um valor, aí eu posso reservar uma outra letra ou um outro conjunto de letras para dizer que ela representa um valor ou uma string ou o que seja, uma referência, um índice. Então ela pode ser um índice NIND, como pode ser NVAL de valor do salário, né? Como pode ser um NPER de percentual, entendeu? E aí o resto do nome você pode colocar NIND vetor, NVAL salário, NPER aumento. Isso aqui é o nome da variável. E a codificação que você definiu passa a ser positiva para você ter uma boa documentação e automaticamente saber pelo nome o que ela significa. Se você já pode dar ao nome dela o que ela significa, facilita para o programador. Agora tem gente que pega o código e bota assim NB igual a 3. O que é NB? Eu não sei. NB, N baixa, N besta, N bicho, N o que? Não dá para saber. N é numérico? Se você padroniza o nome da variável, você já facilita para o programador o entendimento do código. Então, além de você prototipar de acordo com a sua prototipagem, com a sua definição, você fazer o nome a partir dele, N, ou por exemplo, ser nome, né? Ser nome, senon funcionário, senon func. Nome do funcionário, é caractere. Tá entendendo? Não é caractere, é string. Tá entendendo? Ser nome func. Ou ser NVAL salário. Ou D data. D de data. D já é data, né? Mas você pode falar D data nice. Data nascimento. Fica automático para você que D data nice é data de nascimento. Então você já põe o nome dela já documentando. Não precisa nem de comentário. Só o nome dela já diz o que ela é. A definição dela já tem se ela é inteira, se ela é caractere, se ela é string, né? Se ela é data. Entendeu? E se for lógico, você pode dizer assim, L roda. L roda significa o que? Uma roda? Não. L execução. L roda, roda isso. L roda, lógico, true ou false. Se é lógico, é um true ou false. Roda verdade, roda mentira. Entendeu? Se roda, se não roda, né? L, sei lá, L executa, L masculino, né? Se for true, ele é homem, se for falso, ele é mulher. Só tem dois sexos, né, que eu saiba. Entendeu? É mais ou menos isso. Pelo nome da variável você já dá uma documentação, já está documentado, não precisa nem de comentar. E você tem também o comentário. Na maioria das linguagens, as linguagens modernas, entendeu? Muitas já utilizam até símbolos fáceis de você saber que aquilo ali é um comentário. Por exemplo, asterisco no início da linha. O resto, asterisco. O que tiver do lado é comentário, no início da linha. Então isso aqui é uma linha de código, comentário. O asterisco no início da linha indica que é comentário. Agora se você bota assim, NVAL salário,
dois pontos igual a 1000, né? Você pode botar um comentário no final da linha. Todo comentário é descartado no objeto, né, na compilação. Ele não entra no executável. Os comentários ficam de fora. É só para você olhar o programa e saber o que aquela linha quer dizer. Então você bota o comentário aqui do lado, atribui salário. Por exemplo, entendeu? Se você tem uma parte do código, um do while da vida, do while true, né? Aí você tem go, to, top aqui, né? Aí você tem o resto aqui, n, val, salário, dois pontos igual a salário. Exemplo. Ah, mas eu não quero esse go to top aqui não. Não quero. Eu posso botar uma barra aqui, isso aqui vira um comentário. Como eu posso colocar um barra, asterisco, e aqui um asterisco barra. O início e o fim do comentário. Pronto. Você retirou aquilo ali do código, aquilo ali virou um comentário. Ele sai do executável. Entendeu? São formas de você comentar, inserir comentários na sua linha de código. Tá bom? Comentários são ignorados no código. O executável fica sem os comentários. Só vai o que é linha de código sem comentário. O comentário está ali só para o programador olhar e saber, ó, o que significa essa linha aqui. Isso aqui é o programa. Bota aqui, programa de cadastro. Eu indiquei que meu programa é o programa de cadastro. Cadastro de funcionário. Por exemplo, entendeu? Eu indiquei lá em cima no comentário que esse programa inteiro é um programa de cadastro de funcionário. Aqui eu botei que isso aqui é uma atualização do salário, atribui salário. Entendeu? Aqui você também atualiza salário, mas eu não botei comentário. Aqui eu botei esse comentário aqui, início e fim, para que esse código seja ignorado na execução. Eu posso tirar ele e ele passa a fazer parte da execução. Então você pode botar um comentário para eliminar uma parte do código, ou depois, futuramente, você vai e coloque uma coisa que está ali para ser depurado, para você testar, tirar se for o caso. Não estou certo se tem que colocar ou não, bota de comentário ali, até que prove o contrário, aquele pode ser posto ou não, você decide. No final das contas, aquele comentário ali é temporário, vai deixar de existir. Como pode ser um comentário que nunca mais vai deixar de estar ali só para... Como pode ser realmente um comentário dessa parte do código. Em vez de uma instrução aqui, você bota aqui início do loop. Início do loop. Né? Certo? Você comenta. Né? Então tem basicamente o asterisco no início da linha, que não existe fora do início. Só vale o asterisco se for no início. Tá? Tem o barra, que é a partir dali é comentário. Tem o barra asterisco, que é o início do comentário. E o asterisco barra, que é o fim do comentário. Funciona em conjunto. Sacou? Essas são as formas de você colocar comentários no seu código. Pincelando as coisas, e eu vou falar que certas linguagens você coloca uma linha e tem que botar um ponto no final, como o COBOL. Toda linha que você começa, da expressão que você começa, você bota um ponto no final da linha, no final daquele código, da linha, daquele código. Tem linguagens que não botam ponto, que você bota um ponto e vírgula, por exemplo. Entendeu? Tem gente que programa em Flash, que usa aquela programação ActionScript, que no ActionScript você é obrigado a colocar ponto e vírgula no final das linhas, né? Tem algumas linguagens, por exemplo, quando você começa uma sequência de código, você tem que abrir colchete e depois fechar colchete. Isso acontece com o Turbo Pascal, o Object Pascal, que é o Delphi, né?
E tem assim algumas linguagens que tem uma indentação, uma necessidade de você abrir e fechar uma sequência, begin, end, né? Você abrir com chave, fechar com chave, entendeu? Tem algumas linguagens que acontece isso, a obrigação de você botar ponto no final, ou ponto e vírgula, entendeu? Tem umas linguagens que tem uma prototipagem forte, que você tem que definir o que entra e o que sai das funções, e tem as suas funções. Eu vou mostrar aqui como funciona basicamente uma linguagem que você tem o início do código, o corpo do código, ele chama uma função e como é que é prototipada a função lá dentro. A função principal costuma se chamar main, né? É a principal, main, né? Mas você pode botar o nome que você quiser. Você pode criar um código em Clipper, por exemplo, que é main.prg, é o principal. Dentro dele você vai ter lá limpa a tela, CLS, aí você vai ter começa o código, né? Aqui começa o código, e aqui você vai ter uma função X, uma função de usuário. Quando você chama uma função da linguagem, da biblioteca da linguagem, é uma função de biblioteca. Está chamando uma função CLS, isso aqui vai virar uma função. Isso aqui é um comando que vai virar uma função lá no baixo nível no Clipper. Mas você pode ter uma função sua, uma função de usuário, uma UDF. Então você vai botar aqui uma função mostra menu. Mostra menu. Abre e fecha parênteses. Aí você está lá embaixo do código, você vai ter uma, pode ser estática, pode ser local, pode ser estática. Static significa que essa função ela é reconhecida apenas por esse main.prg aqui. Outro programa não vai reconhecer essa função. Então vamos começar com uma função reconhecida apenas por esse main.prg. Static function mostra menu. E aqui você bota as variáveis que dão entrada. Por exemplo, você pode botar aqui uma variável que começa com n início. Entendeu? Aqui você pode botar um início no 1, mandar um 1 para ele, ou então não mandar nada. E definir aqui que se início não for mandado, ela vai ser 1, por padrão. Entendeu? Essa variável. Como você também. Essas variáveis que você põe aqui, elas são obrigatoriamente variáveis locais. Mas se você tiver uma variável local, você inicializa aqui, local, nval, salário, 2 pontos igual a 0. Exemplo, tá, gente? E aqui você tem o corpo da tua função e aqui você tem o retorno dela. Retorna o que? Return, vamos supor, retorna nulo. Return nil. No caso aqui ele vai retornar para cá nulo. Não vai retornar, não vai atribuir nada a nenhuma variável. Vai ser simplesmente retornar nulo. Entendeu? Mas você vai chamar a função vai ser... Ele vai buscar a UDF no teu código, vai estar aqui, ele vai executar isso aqui. Tá vendo? Depois quando você der retorno, ele retorna para cá. E continua o código. Basicamente é assim que funciona, correto? Então, já vimos mais ou menos como é que é a estrutura. Como é que é a infraestrutura. Tá bom? Vamos ver como é que é a linguagem C agora. Do programa Alô Mundo. Tá? Eu escrevi aqui o nosso programa Alô Mundo na linguagem C. A linguagem C é uma linguagem não tão recente assim. É lá da década de 70, entre 70 e 80. É uma linguagem desenvolvida em laboratório e muito legal, mas ela ainda não é orientada a objeto. Ela já tem pré-processamento. Embora não orientada a objeto ainda,
ela já continha um pré-processamento. O que é o pré-processamento? É você poder fazer traduções em tempo de compilação de expressões constantes para outras expressões. Por exemplo, você pode desenvolver comandos que viram funções, porque você lá no seu arquivo de pré-processamento, você dá um comando translate lá que traduz aquelas constantes de comando para uma função da linguagem. Entendeu? Você pode fazer uma tradução de comando em função. Então você pode desenvolver uma linguagem com comandos que você escolher, que você definir, que você prototipou lá no arquivo de pré-processamento. Você bota o comando translate, ele vai traduzir aquele comando para uma função, definindo as entradas, as saídas, entendeu? Direcionando certamente. Você pode fazer, por exemplo, se você tem um controle de teclado, a tecla que você teclou, se você quer traduzir o código, em vez de colocar ter que saber o código, você bota uma constante, tecla A, tecla B, tecla C, e fazer um dicionário de teclas, pegar assim, botar uns defines, tecla A, tecla B, para os respectivos códigos. Em tempo de compilação ele vai trocar aquela constante, tecla lá, pelo código que você botou lá no arquivo de pré-processamento no argumento define, entendeu? Então, da mesma forma que você põe um define lá no arquivo de pré-processamento, você na primeira linha de código, você deve botar um include para o seu arquivo de pré-processamento. O arquivo de pré-processamento padrão para todo programa em linguagem C é o standard.io.h. Então na primeira linha de código você põe tralha, include, espaços, entre sinal de menor e maior, que, né, stdio.h, né? Então esse include aqui, no caso, para fazer qualquer um programa em C, você tem que botar ele, porque qualquer saída de tela, para você usar essa função aqui, por exemplo, você vai ter que ter esse include, entendeu? Como ele está no include, isso aqui vai ser traduzido como uma função de baixo nível da linguagem C. Então, você põe o include aqui para poder usar essa expressão de alto nível. Então você começa na linha 2, int significa que a função retorna um número inteiro. No caso aqui o return vai dar 0, return 0, vai sempre retornar 0. Então isso aqui é o inteiro, por isso que a gente define, a gente prototipa logo que a função retorna um inteiro. Toda prototipagem é obrigatória na linguagem C, você tem que definir main, que é o nome da função principal, e se você quiser botar argumentos de entrada aqui, você põe, mas tem que prototipar int nval, por exemplo. Você pode entrar com alguma variável, algum valor na função main, como parâmetro. Mas, e vai ser inteiro, se for inteiro vai ter que ser um número, 0, 1, 2, 3, né? Você pode fazer isso, mas como não é necessidade, não há necessidade de variável aqui entrando, então eu botei a função, abre e fecha parênteses normalmente, nada entrando, entendeu? Só saindo, só return 0. Então aqui você abre chave, que é uma linguagem que você precisa abrir chave e fechar chave para indicar uma sequência de código, e você bota o comando na outra linha, printf, que é o comando para imprimir, vai imprimir. A princípio vai ser na tela, mas se a sua console estiver direcionada para a impressora, vai para a impressora. No caso, o padrão está sendo na tela, então ele vai imprimir na tela o que tiver aqui. Alô mundo, o /n significa fim, né? Deu um enter, significa um enter naquela linha. É um fim de linha, é o line feed, né? Você bota o /n aqui, ele pum, quebra de linha. E no final do comando você bota o ponto e vírgula. Assim como no return aqui embaixo. Return 0, que é o argumento que sai, ponto e vírgula. E aqui você fecha as chaves, tá? Então nada demais, o programa Alô Mundo é um programa simples, é só um exemplo da linguagem C, tá? Nosso programa hello.c, que é a extensão padrão da linguagem C, tá bom? Agora vamos ver C++.
Agora, o mesmo programa Alô Mundo em C++, tá? Uma diferençazinha pequena, mas já é o suficiente para a gente comentar. A diferença qual é? Tá? Basicamente a extensão pode ser .c também, tá? O include obrigatório no C++ é a cstdlib. cstdlib ou a iostream, né? Mas a gente costuma usar cstdlib numa boa. Você bota a mesma prototipagem int, né? Main, né? Aqui no caso não precisa de argumento nenhum. Abre chave. Só que a função que era printf no caso da C, né? A gente usou a função cout. C-A-O-U-T. C-O-U-T. E você bota o sinal de menor duas vezes, alô mundo, e aqui é o fim de linha. Sinal de menor que duas vezes, end L, é o fim de linha. Isso aqui o próprio std, o próprio pré-processamento do cstdlib resolve. E o ponto e vírgula, fim de linha, né? Mesma coisa, e retorna o zero. Certo? Não é uma dificuldade. Outra diferença, C++ ela vem orientada a objeto. Então, quando a gente fala de orientação a objeto, a gente retorna ela logicamente, né? Eu primeiro vou comentar aqui para vocês que a C e a C++, às vezes elas decepcionam um pouquinho o programador que está começando e que não conhece linguagem nenhuma, porque elas não tem nada para você, não tem função pronta, elas são enxutas. Se tem uma funçãozinha para mostrar na tela é muito, entendeu? Então tudo que você for desenvolver, você tem que começar ou do zero, entendeu? Você tem que escrever todas as suas bibliotecas de linguagem, toda a sua plataforma, toda a sua interface, tudo que você jogar na tela, você tem que fazer um padrão de tela, tem que desenvolver um padrão de browser, você tem que desenvolver um padrão de entrada de dados, você tem que escrever tudo. Ou então pegar uma biblioteca já pronta de terceiros. Entendeu? Então o que aconteceu com a linguagem C e a C++? Foram desenvolvidos para ela muitas bibliotecas, já com todas as funções de tela, a estrutura de linguagem mais avançada, com um padrão de tela mais evoluído, aquelas ampulhetas que espera, barra de rolagem, barra de régua de percentual, essas coisas, esses objetos assim, que você teria que desenvolver tudo do zero, objeto tudo na mão, do zero, sabe? Escrever tudo. Você já pega pronto de biblioteca de terceiros. E é o que aconteceu, por exemplo, com a linguagem Clipper. A linguagem Clipper, na realidade, puramente ela é linguagem C. Ela foi desenvolvida toda na plataforma da linguagem C. Mais especificamente Lattice C. Tá? A Nantucket usou o Lattice C originalmente. Posteriormente, quando a Computer Associates adquiriu a Nantucket, Clipper passou a ser compilado num C mais avançado, já da Microsoft mesmo, o Microsoft C. Então, mudou um pouquinho, a linguagem C é um pouco diferente, um pouquinho, mas penteiro diferente. Mas inovou um pouquinho, entendeu? Trouxe novos objetos para a linguagem Clipper 5, sim. Deu mais estabilidade, né? Melhorou um pouquinho, porque a linguagem C ela ganhou com o Clipper as bibliotecas, a estrutura, a infraestrutura, objetos já prontos, as telas já prontas. Você quer mostrar um browser na tela, já tinha tudo pronto. Então você mandava a função fazia o browser para você, já era padrão, aquela tela de browser. Entendeu? Quer dizer, se tornou um C com biblioteca, muito gostoso de trabalhar.
quando você já tem biblioteca já pronta, tem infraestrutura da linguagem já pronta, tudo pronto para você. E você pode personalizar, você pode continuar podendo mexer lá no baixo nível, integração com linguagem assembly, integração com executáveis de outras linguagens. Você podia fazer até um programa em COBOL integrado ao Clipper, né? E virou um compilador DBase, que já era um gerenciador de banco de dados, que além de rodar banco de dados, ele tinha já uma estrutura. Aí veio a interface gráfica. Com a interface gráfica, o Clipper morreu um pouquinho, entendeu? Apesar de que surgiu o FiveWin, que é uma biblioteca para gráfico, surgiu Clip4Win, surgiu outras dezenas de bibliotecas para gerar código Windows, que é C com as bibliotecas para gerar a tela, para gerar a infraestrutura, a plataforma da linguagem, para você usar a interface gráfica, entendeu? E como você tem o pré-processamento, aquela biblioteca, aquele produto era implantado, você podia botar os comandos dela e ela traduzia para os comandos de baixo nível. O linker resolvia, usava um linker para Windows, que já era executável Windows, que é um pouco diferente da linguagem do linker para código caractere, e ia adiante, fazia código Windows numa boa, com orientação a objeto, tudo direitinho. Entendeu? Então você escreve menos nessa linguagem. No FiveWin, por exemplo, você tem um gerador de tela, você pode gerar tela, você pode fazer tudo automático, arrastar componentes para a tela, da mesma forma que você vai ver o Delphi também, que eu vou mostrar um vídeo para vocês de como usa o Delphi, que é uma interface que você também arrasta componentes, gera tela, desenha a tela, e através disso você programa e gera o código que é em Object Pascal, entendeu? A mesma coisa você tem em VisualFox Pro, né? A mesma coisa você tem em Visual Basic, você tem gerador de tela também, entendeu? Você pode usar essas telas numa boa e colocar até timerzinho na tela para mostrar a hora. Aí você vai ver que o teu código ele não para, ele é multitarefa, ele é multithread, ele é completamente orientado a evento, né? Que ele é para Windows. Então ele usa orientação a evento. A orientação a objeto é uma coisa que mesmo que você não use, ele na verdade pode estar lá usando um objeto já desenvolvido. Quer dizer, um objeto de browser já tem um objeto. Você faz uma função, um comando, que é um browser, de repente lá dentro ele é um objeto já sendo usado. Então na verdade você pensa que você está programando só programação estruturada, mas você já está usando orientação a objeto lá dentro. Que o teu código lá dentro ele é orientado a objeto. Entende? Simplesmente você pode começar a programar direto orientado a objeto. E eu vou explicar o que é isso no próximo bloco.
objeto. Objetos. O que são objetos? Olha, como se obteve essa ideia? Ela que alterou, modificou o paradigma de análise de sistemas. As metodologias de análise de sistemas, as pessoas que criam metodologias, que trabalham com isso, enxergaram a necessidade de alterar aquela metodologia para a ideia de objetos, depois que veio a programação. Mas como veio a programação orientada a objetos? A pessoa, os profissionais que criaram a orientação a objetos, provavelmente elas já estavam adeptas da programação estruturada. Elas já trabalhavam com programação estruturada. Então, a orientação a objeto é uma evolução da programação estruturada. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu estou concebendo aqui o princípio da criação do objeto, né? Quando você tem funções em que entram argumentos nas funções, né? Você passa a não precisar mais de funções específicas. Uma função para inclusão, outra para alteração, outra para exclusão, outra para impressão. A partir do momento que você pode fazer uma função genérica, em que você entra um argumento genérico, misterioso, que você tem que decodificar aqueles argumentos ou aquele argumento, tratar aquilo como um objeto, que aquele objeto está encapsulado ali, mais de uma coisa, você tem que decodificar e tratar genericamente, e aquela mesma função ela é genérica, ela pode fazer a inclusão, pode fazer a alteração, pode fazer o que for, dependendo daqueles argumentos que entram, daqueles objetos que entram, que são encapsulados, que estão ali misteriosos, e você tem que decodificar no teu código. O cara já viu ali a ideia de objeto. Ali já existe intrinsecamente a ideia de objeto. Permitir com que um conjunto de informação, um vetor, uma matriz ou algo que seja decodificado para ser tratado genericamente, você já visualizou ali a ideia de objeto. E quando você criou essa ideia, você viabilizou a orientação a evento, porque a orientação a objeto não é estática, ela é dinâmica. Ela permite que o código fique multitarefa, cíclico, não parado na mesma linha de código. Está entendendo? Tem várias vantagens. A partir do momento que aquele objeto está ali misterioso, que você tem que decodificar, você tem que tratar aquilo ali genericamente, você já criou a ideia de objeto, você já tem a multitarefa, você já tem multithread, você já tem a possibilidade de orientação a evento automaticamente, intrinsecamente nessa ideia, implicitamente. Então, o que você faz? Você ali, você tem objetos, né? Você tem um argumento que é um objeto, que está ali encapsulado, tudo que ele tem que ser, tudo que tem que ser feito, todas as informações tratadas. Então é a união de dados com processos, métodos. A gente chama de métodos. Os métodos e os dados estão ali. Entendeu? E é dessa forma que você lida com o objeto, porque o objeto, ele vai automaticamente chamar processos que estão dentro dele, né? Estão ligados. Você não precisa se preocupar nem com o que fazer com aquilo que entra. Você invoca o método dele mesmo e ele processa o que está dentro dele nos dados. Estão ligados, dados e métodos. Então, além de ter métodos e dados, esses métodos e dados estão encapsulados. O que significa estarem encapsulados? Eles estão escondidos. Você não consegue ver o código que está intrinsecamente neles. Eles estão escondidos, estão codificados, tá? Então, são dados e métodos escondidos, ocultados, mas ligados um ao outro. Você pode chamar um método que ele vai saber invocar, atribuir, alterar dados. Então aqui eu coloquei um código
que também mostra como se faz a herança, que é um outro princípio de objeto. A herança, eu só não expliquei aqui como se faz o polimorfismo, mas isso aqui é um código que você cria uma classe, porque um objeto ele tem que ser instanciado numa classe. Você primeiro cria a classe inseto, para depois criar o objeto mosca, digamos assim. Objeto marimbondo, objeto barata, você cria primeiro a classe inseto. Então o que acontece? Um código aqui em Clipper está usando FiveWin, que é uma biblioteca que te permite expandir o Clipper para Windows, para interface gráfica, para orientação a objeto completo, que é a criação de classes e objetos. Você vem aqui, na primeira linha de código você põe include objects.ch. Objects.ch é um pré-processamento que você tem que colocar ali para ele reconhecer os comandos de criação de classes e objetos. Tá? Você coloca esse include aqui obrigatoriamente, porque é ele que vai transformar esse teu código aqui nas funções de baixo nível que vão criar a tua classe, os teus objetos, né? E você começa a usá-los. Usar o comando class. Class. Aqui você põe o nome da classe, minha classe. E aqui, opcionalmente, você bota from classe herança, que é a classe de quem essa classe vai herdar. Vai haver a herança. Os objetos vão herdar as propriedades, os métodos e os dados daquela classe. Então você bota aqui from classe herança. Opcionalmente, se você não botar, ele vai ter uma classe pai lá, ele vai pegar a classe pai e vai herdar da classe pai, que é a classe de que todas as programações, todas as linguagens de programação orientada a objeto, elas usam uma classe pai, né? Todos os objetos vêm de uma classe pai. Caso contrário, você manda herdar de uma terceira classe, uma classe que você criou antes, entendeu? Aqui você tem os parâmetros. Os parâmetros da sua classe, ou é export ou é public, significa a visibilidade dessa classe. Protected ou read only. Protected, ela está protegida, ela está escondida, ela está encapsulada. Read only você não consegue escrever, ela é somente leitura. Né? Ou é um ou é outro. E também pode ser local, ou hidden, escondida. Você não vê, mas ela está escondida. Data, tá? São os dados. Os valores, as variáveis. Você põe lá o nome da tua variável, você pode pôr várias datas. Várias variáveis. Cada uma você vai ter uns parâmetros. S, caractere, será caractere. Numérica, será numérica. Data, se é data. Lógica, se é lógica. Eu já expliquei esses tipos de campo. New, se é nula. Ou code block, que é um terceiro, um outro tipo de campo, um outro tipo de dado que o Clipper tem, que eu vou explicar depois. Métodos, nome do método, os parâmetros que você, os argumentos que você dá entrada nesse método, né? Se você está construindo constructor setGet virtual, ela não funciona, não serve para nada, é só para você testar. Ela não vai processar nada, ela é virtual. Ou block, se ele é um código de bloco que você vai pôr aqui. Num outro tipo de parâmetro method que você vai botar inline code block aqui, que eu vou explicar o que é código de bloco depois. É um outro tipo de campo para o Clipper. E aqui mensagem, que é mensagem, o nome da mensagem que você vai associar a um método. E aqui fim de classe. Assim você criou uma classe, criou os objetos, os métodos e dados desse objeto. Assim você faz isso no Clipper, por exemplo. O exemplo que eu dei é um exemplo da criação de classes dentro de uma linguagem Clipper, Clipper 5, tá? Usando a biblioteca FiveWin. É um exemplo de como você escreve a criação de uma classe e de seus objetos, dos métodos e dados. Você põe ali as funções, posteriormente você vai criar ali as definições das funções, que são os métodos que estão prototipados nas suas classes. Tá bom?
eu vou explicar para vocês só o que é código de bloco para o Clipper, tá? Que é um tipo de dado interessante. Bem, eu já expliquei que os seus dados podem ser numéricos, podem ser caractere, podem ser data, podem ser lógicos, né? Lógico vem de álgebra booleana, verdadeiro, true ou false. False. É um T ou um F. O código de bloco é um último tipo de dado que o Clipper inventou. Foi o Clipper que criou esse tipo de código. Vem mais ou menos do ponteiro do C, né? O ponteiro do seu pointer, né? Que também é parecido com o ponteiro do assembly, né? Que se referencia a endereços de memória. Mas não é bem isso não. Ele é implementado através de ponteiro. Mas a ideia do código de bloco viabiliza o quê? Você ter uma função sendo executada em tempo real, sendo avaliada em tempo real de execução. Então você pode, dentro do teu executável, como o Clipper é um pseudocódigo, ele inclui toda a biblioteca da linguagem no executável, isso te permite invocar uma função sua ou uma função da linguagem em tempo de execução. Na hora que você executa o teu sistema, você pode ter até um programa fonte ali e mandar aquele executável rodar aquilo ali. Porque algumas funções e funções de baixo nível, você vai pôr no arquivo de script, no arquivo texto, vai chamar o arquivo texto e vai executar, vai ser interpretado através do runtime que está no executável, vai ser interpretado aquilo ali e vai ser rodado aquele script que você colocou no arquivo texto. Você rodou funções do código, funções do usuário, funções da linguagem durante a execução. Ele pode estar em banco de dados, pode estar no arquivo texto, pode estar onde você quiser, entendeu? Mas ele em tempo real é capaz de resolver através do código de bloco, porque ele avalia, ele manda avaliar, ele tem uma função eval que avalia aquele código de bloco. Os parâmetros do código de bloco são assim: variável, vou botar assim, bvar, bloco var, né? Isso aqui é um código de bloco, começa com bvar, dos pontos igual, aí você bota abre chaves, dois pipes, aqui você pode botar o valor que sai, e aqui os valores que entram, você faz assim, chama a função abre e fecha parênteses, os argumentos aqui, fecha a chave. Isso aqui é um código de bloco. Isso vai ser executado em tempo de execução. Tá bom? Eu não vou me aprofundar muito, porque o objetivo aqui não é que vocês saiam daqui programando, mas que vocês entendam basicamente, superficialmente, os códigos fontes de várias linguagens, para vocês terem uma ideia de como funciona. Basicamente isso. Se você gostou do vídeo de hoje, dê o seu like. Faça seu comentário, sua sugestão para os próximos vídeos. Eu vou procurar, pesquiso, dou as respostas. Se você quiser, se inscreva no canal. Eu incentivo você a se inscrever no canal para ficar sabendo das novidades. E no próximo vídeo eu vou fazer uma sequência, eu vou dar uma sequência de dicas, uma sequência de métodos que você pode implementar para você desenvolver um código com qualidade que compete com o software atual. Uma série de atitudes que você pode implementar no seu código, uma série de definições, uma série de ideias que você implementando no seu código, você vai conseguir chegar no nível de qualidade do código de hoje, entendeu? Que é você implementar impressão em arquivo antes de imprimir na impressora, dar um preview, é você fazer barra de régua de percentual, todo o procedimento que leva um tempo para o usuário ficar sabendo quanto tempo vai demorar, você
conseguir, através de uma dica fácil, alterar um arquivo do Word, do Excel dentro da sua aplicação para você poder. E ter interação com aplicativos externos, a linguagem, essas coisas. Você vai aprender várias dicas no programa que vem, no vídeo número 11. Tá? Então, aguarde que vão ter novidades. Um abraço e até a próxima.